Olá, meus queridos alunos e alunas do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. A aula de hoje será a aula número 11, que tem por título Os Serviços de Transportes no Brasil. Tá? O eixo temático da aula de hoje, Geografia do Brasil, vamos trabalhar conceitos de espaço, região, território e paisagem. Muito bem, vamos começar falando sobre o conceito de prestação de serviços, né? Então, gente, prestação de serviço, de acordo com o autor Renato Souza, é um modelo de atuação, né, no qual conta sempre com um prestador, que é aquele que oferece o serviço em si, e um tomador, que é aquele que recebe a prestação de serviço mediante o pagamento de algum tipo de remuneração previamente combinada entre as partes, né? Então, por exemplo, eu sou um prestador de serviço, eu sou um professor que está prestando um serviço, que é ensinar geografia para vocês, né? Vocês pagam os impostos, né? Os impostos, né, retornam para mim na forma de salário e eu presto, né, à comunidade nessa faixa etária o serviço educacional, assim como outros professores, só para dar um exemplo, né? E vocês são, né, a parte, né, envolvida aí nessa prestação de serviço que recebe, né, o serviço prestado. Então, existem vários tipos de serviços, tá? Então eu dei um exemplo aí que foi o de ensino, mas a gente também tem aí vários outros como comunicação, cultura, energia, né, serviços financeiros, de infraestrutura, limpeza, previdência, postagem, saneamento, saúde, segurança, né, serviços sociais, serviços de transportes, turismo, etc. Tá? Existem dois tipos de serviço, pessoal. Aquele serviço público, que é fornecido para pessoas diretamente pelo governo por meio dos impostos, né? E tem o serviço privado, né, que é fornecido para pessoas por empresas mediante o pagamento de algum tipo de remuneração previamente combinado. Então, o exemplo que eu dei, né, eu sou um professor da rede pública, então eu presto um serviço, né, no papel do governo, né, por meio dos impostos que são pagos. Já um professor de uma escola particular, ele está prestando um serviço de ensino privado, né, mediante o pagamento de mensalidades. Muito bem, lembrando aí quais são então os setores da economia onde vão se encaixar a maioria dos serviços. Tá? Temos agricultura, pecuária e extrativismo dentro do setor primário. Né? Vamos ter no setor secundário prestação de serviço dentro do contexto da indústria e da construção civil, e no contexto terciário vamos ter aí a prestação de serviço dentro do setor do comércio e serviços em geral. Muito bem, vamos ver como é o panorama dos serviços no Brasil atualmente. Tá? Então observe que temos aqui três cores. A verde, que indica a participação dos setores do setor primário, né, em relação à economia brasileira, o PIB, né? Produto Interno Bruto. Na cor azul temos o setor secundário e no setor rosa temos aqui o setor terciário. Observe que temos aqui a predominância, né, do produto de setor de serviços, né, em relação ao setor terciário, tá? Em relação ao produto industrial e ao produto agrícola. O setor terciário, pessoal, ele possui relevância na economia brasileira ao evoluir junto com a renda e o desenvolvimento econômico e social das últimas décadas. Constitui um setor fundamental de expansão das atividades empresariais. Professor, eu não lembro qual é o setor terciário, me dá aí um exemplo para poder gravar. Gente, o prestador de serviço autônomo, por exemplo, um comerciante, um professor, um dentista, né, é exemplo de pessoas que atuam no setor terciário, no setor de comércio e serviços. Tá? Os serviços de transportes no Brasil. Então, observe que a gente, para chegar aqui em transportes, a gente primeiro conceituou aqui o conceito de serviços. Né? Então, vamos agora falar especificamente do setor de transportes, que é o nosso foco desta aula de hoje. Então, antes de a gente começar a falar de transportes, é necessário a gente fazer essa pergunta aqui. Ó. O que é integração? Tá? Integração, pessoal, tem a ver, né, em você alinhar aspectos diferentes em uma coisa só. Tá? Então, olha o título desse mapa. Rede multimodal de transportes. Então, quando a gente fala de rede de transportes, a gente pode falar só de um tipo. A gente tem que falar de vários tipos diferentes, porque existe a rede de transportes terrestre, né? Existe a rede de transporte hidroviário, né? A rede de transporte aeroviário, e
a rede de transportes urbana, né? Então nós vamos ter aí, na confluência desses vários tipos de integração de serviços de transportes, né? Tudo síntese neste mapa aqui, ó. Então observe que o nosso país ele está integrado, boa parte dele, devido a essas linhas que vocês veem aí, né, que nada mais são do que a representação de rodovias, hidrovias, de ferrovias, né, que estão interligando o espaço interno brasileiro. Tá? Esse mapinha aí ilustra bem, observe como vamos ter uma grande concentração e observe que essas linhas elas estão ligadas por nós. Né? Essas bolinhas são cidades importantes do Brasil que se comunicam entre elas através, né, dessa integração dos transportes. Então, pessoal, os transportes no Brasil, se a gente for falar de um modo geral, o transporte mais barato é o hidroviário, seguido pelo ferroviário, né? E apesar disso, o Brasil privilegiou o transporte rodoviário ao longo, né, da criação da infraestrutura, principalmente na segunda metade do século XX para cá. Tá? Então isso pode ser explicado pela grande extensão do território e pelas políticas governamentais adotadas, né? No qual privilegiou-se o setor de transporte rodoviário. Tá? No entanto, o sistema de transporte ele é vital para o comércio interno e externo, pois o custo do frete é um dos elementos que compõem o preço das mercadorias. Então, gente, para pensar. Se você produz feijão na sua fazenda lá no interior do Brasil e você precisa vender para a China, né? Então, o seu feijão que vai ser produzido, por exemplo, ali no interior do Brasil, em Goiás, por exemplo, ele até chegar ao Porto de Santos, que fica no litoral, ele vai passar por rodovias, ou hidrovias, ou ferrovias, né? E dependendo da qualidade, né, desse meio de transporte, esse produto ele pode ficar mais caro ou mais barato, né? Porque o risco é maior ou menor dependendo, e a eficácia para esse deslocamento vai depender muito do tipo de transporte, né? Então, observe que aqui trazemos uma foto da BR-230, a Transamazônica, né? Então nós vamos observar que temos aqui uma péssima qualidade, né, no estado de conservação dessa BR, né, que está aí mostrando dificuldades enormes, principalmente na época da chuva, que é muito comum na região norte do Brasil. Então, os investimentos em ferrovias e hidrovias foram relegados a segundo plano, né, incluída a navegação de cabotagem, entre dois portos, e o alto custo para transportar mercadorias por rodovias das regiões produtoras até os portos nacionais é um dos fatores que diminui a competitividade da produção nacional do mercado externo. Então, pessoal, observe como é que você... Imagine que o seu feijão, para chegar no porto, tivesse que passar por uma estrada dessa aqui, né? Olha o risco de você perder a mercadoria, o atraso, né? A questão de prazos, né? O porto, ele recebe lá um navio que fica esperando durante algum tempo esse produto chegar. Se esse produto atrasa ou demora para chegar, isso tudo vira uma série de desvalorização, né, daquele produto, etc. Os transportes no Brasil. Então, na era da luta pelos mercados, é imprescindível contar com uma rede de transporte bem estruturada. Então, a melhoria e diversificação da infraestrutura poderá auxiliar e reduzir custos, né, colocando produtos no mercado mundial com maior competitividade. Então, observe que o Brasil ele está se empenhando, né, em ampliar sua infraestrutura para melhorar o setor ferroviário, o setor hidroviário, né, o setor aeroviário e também o setor ferroviário. Tá? Quanto mais alternativas o país tem, né, melhor para a população se deslocar e também para o deslocamento dos produtos, das mercadorias, né, que podem chegar mais rápido e de uma forma mais eficaz, né, nos seus destinos. Muito bem, vamos falar então primeiro de setor rodoviário, que é o predominante no Brasil. Tá? Observe esse mapa aqui, nós vamos ter todas essas linhas vermelhas representando rodovias, tá? E observe que na região Nordeste, na região Sudeste, na região Sul, né, predominam aí bastante rodovias, né? Então as rodovias são a base de transporte de passageiros e por elas circulam cerca de 61% das cargas transportadas no Brasil. 61% é mais do que a metade, né? Então observe a importância das rodovias para o deslocamento de produtos brasileiros que são produzidos no interior e que precisam deslocar para o
litoral. A malha rodoviária brasileira é uma das maiores do mundo. Lembre-se, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Mais de 1.600.000 quilômetros de estradas de rodagem, mas com apenas 211 mil quilômetros pavimentados. Então, observe aqui que boa parte, né, das rodovias brasileiras não são pavimentadas. O que isso, que a gente viu naquela ilustração ali, né, na Transamazônica, mostrando como muitas rodovias do Brasil são precarizadas. Grande parte dessas estradas encontra-se em péssimas condições de tráfego, como a gente viu. A rede rodoviária, pessoal, ela foi ampliada principalmente durante os governos militares, entre 1964 e 1986, e as rodovias passaram a ser a base da integração espacial interna do país, tanto econômica quanto geopolítica. Então temos aqui um exemplo da construção da BR-230, né, a Transamazônica, ainda naquele período lá dos regimes militares. Aqui temos o projeto, né, original do que seria a Transamazônica, ou BR-230. Ela começaria aqui em João Pessoa, na Paraíba, e atravessaria o país praticamente de leste a oeste até chegar, né, em Labriá, aqui no Amazonas. Só que nesse trecho aqui de preto que foi concluído, né, não chegou a ser concluído de forma adequada, né, essa parte de vermelho aqui, tá? Então por isso que a gente fala que o projeto Transamazônica é um projeto incompleto em termos de rodovia brasileira. Já a rede ferroviária, né, que vai envolver aí os trens, ela está se ampliando atualmente no Brasil, mas ela ainda está muito aquém do que poderia ser, né? Apesar disso, é o melhor meio de transporte para países de grande extensão territorial como o Brasil. Então observe que essas linhas cinzas aqui apontam a presença de ferrovias, tanto para transporte de mercadorias ou de passageiros. Nós estamos, né, aqui em Parauapebas, numa região privilegiada do Brasil, né, onde parte aqui a ferrovia que liga Parauapebas a São Luís, no Maranhão. Temos tanto ferrovia para passageiros quanto para a escoação de minério de ferro, tá? Mas uma boa parte do território brasileiro não é servida por sistema da rede ferroviária, tá? Então é o sistema que possui maior carga para transportar cargas e passageiros, consome menos energia e pode ser eletrificada, não dependendo exclusivamente do petróleo, ou seja, é um tipo de transporte também bastante econômico, além de eficaz. Embora o custo de instalação do sistema ferroviário seja elevado, sua manutenção é mais barata do que a das rodovias, né? Atualmente as ferrovias absorvem cerca de 20% da carga transportada no Brasil. 20% é muito pouco para um país de dimensões continentais, né? Poderia ter muito mais ferrovias. Olha como o estado de São Paulo é bem servido de ferrovias, e essa infraestrutura aqui ferroviária é uma das justificativas para o desenvolvimento tão grande do estado de São Paulo no século XX. Tá? Então, o plano de meta de Juscelino Kubitschek, né, entre 1956 e 1960, apontou a necessidade de modernização da malha ferroviária do país. Entretanto, dependia da desativação de linhas ultrapassadas, e as ferrovias em péssimo estado foram desativadas sem a construção de novas, né? Então, um terço das ferrovias no Brasil foi construído ainda no Brasil imperial, tá? No período que o Brasil ainda era um império. Então, olha só o atraso, né, em termos de infraestrutura que o Brasil atravessa aí por não ter não ter tido um investimento tão grande no passado em ferrovias, né? A rede hidroviária, de água, né? Aqui a gente está se referindo a rios, né, navegáveis dentro do Brasil. O território brasileiro conta com mais de 5.000 quilômetros de litoral e extensa rede hidrográfica, tá? Apesar das condições naturais favoráveis e o baixo custo do transporte hidroviário e da navegação de cabotagem no início do século XXI, eles representam apenas 13% da carga transportada no Brasil, tá? Então observe aqui nesse mapa que todas essas linhas azuis são rios que possuem aí portos, né, onde você tem escoamento de mercadorias, né, e tráfego de pessoas, né, através de linhas hidroviárias, né. As duas principais hidrovias do Brasil em volume de carga transportada são hidrovias Paraná, Paraguai e Tietê, Paraná, que é nessa região aqui, ó, São Paulo e Paraná, tá? Tipos de navegação. Então temos dois tipos, pessoal, que é a navegação de cabotagem e navegação de longo curso.
Vamos caracterizar o primeiro. Cabotagem é a navegação entre portos do mesmo país. Então, por exemplo, um navio que sai do porto de Itajaí, Santa Catarina, e vai navegando até o porto de Santos. A gente está falando de uma navegação de cabotagem, tá? Portos, que é uma navegação entre portos do mesmo país. Já se ele estivesse saindo, né, de Santos em direção a outro país, aí a gente estaria falando de navegação de longo curso. Tranquilo aí? Muito bem. A rede hidroviária. Observe aqui que a hidrovia do Tocantins-Araguaia é a principal hidrovia e um dos principais troncos viários do corredor centro-norte brasileiro, que vai se deslocando aqui na bacia do rio Araguaia e Tocantins, surge aqui no estado de Goiás, atravessa o Tocantins e vai desaguar aqui, né, no norte do Pará. A rede portuária brasileira, né? A rede portuária, pessoal, vai envolver, né, muitos portos, né, ao longo do litoral, sendo o principal deles o Porto de Santos, né, esse aqui, no qual vai se destacar aqui no litoral paulista. Também temos o Porto de Itaqui, no Maranhão, também vai se destacar, entre outros. Tá? A rede portuária no Brasil, nós vamos ter portos nacionais importantes em volume de carga transportadora e em contêineres. Né? Vamos mais uma vez falar. Porto de Santos, o maior de todos, no litoral paulista. Itajaí, Santa Catarina. O Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O de Paranaguá, no Paraná. O Rio de Janeiro e o de Itaqui, no Maranhão. Tá? O processo de privatização chegou aos portos brasileiros. O que é privatização? Quando uma empresa do Estado ela é vendida, né, para uma iniciativa privada administrar, né, modernizar e passar a ter lucro com aquilo. Né? O processo de privatização chegou aos portos brasileiros. Os terminais privatizados utilizam estrutura existente, mas funcionam com equipamentos modernos, reduzindo os custos e tempo de movimentação de mercadorias. Então, exemplos de portos privados. Temos aqui o maior porto privado do Brasil, que é o Porto de Itapoá, em Santa Catarina. Vamos ter o Porto de Santos, o maior porto público do Brasil. E vamos ver aqui portos públicos e privados do Brasil. Em azul, temos aqui nesse gráfico representando os portos privados. Né? Temos aqui o Porto de Itapoá, o Porto Nave, vamos ter o DP World Santos e o Porto Chibatão como os principais. E entre os portos públicos vamos ter aqui o de Santos, né, o maior de todos, o de Paranaguá e também o do Rio Grande. Tá? Então, principais terminais hidroviários aqui na região norte, quais são eles? Temos os portos hidroviários em Belém, em Belo Monte, aqui no Pará, em Carcaraí, em Roraima, em Coari, no Amazonas, Itacoatiara, no Amazonas também, Itaituba, aqui no Pará, Manaus, no Amazonas, Parintins, no Amazonas, Porto Velho, em Rondônia, Santana, no Amapá, Tabatinga, no Amazonas e o porto, né, o terminal hidroviário de Xambioá, no Tocantins. Tá? E o transporte aéreo, pessoal. A gente não pode falar de serviço de transporte também sem contemplar, né, transporte aéreo. Nas últimas décadas, a demanda doméstica do transporte aéreo de passageiros mais que triplicou. Tá? Então, observe aqui a evolução, né, o mapa aqui do Brasil em 1972 em relação ao fluxo de passageiros. E olha aqui em 2010 como ele já estava, né? Como evoluiu, né, o número de linhas, o número de procura. Né? Então, entre os anos de 2003 e 2012, houve alta de 274% no crescimento médio de 14,35% ao ano no período. O Brasil é o quarto maior mercado do mundo em voos domésticos, tá? Atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão, segundo a IATA. Né? O transporte aéreo, pessoal, existe, falando de infraestrutura de transporte aéreo, no Brasil existem 710 aeroportos. Tá? 710 aptos a receber voos regulares, com apenas 109 recebem voos regulares. Tá? O Brasil tem 17 aeroportos internacionais, parte deles administrados pela iniciativa privada.
Tá? Qualquer empresa aérea pode operar no mercado brasileiro, que é de livre concorrência, desde que respeitadas as normas regulamentares de prestação de serviço adequadas expedidas pela ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil. Então temos aqui a ilustração do aeroporto de Guarulhos, né, o maior aeroporto de São Paulo, que fica o maior aeroporto do Brasil, que fica no estado de São Paulo. E falando em transporte urbano, pessoal, a gente ainda pode falar sobre o metrô, o ônibus, o BRT, o VLT, que são transportes essenciais, principalmente em cidades médias e grandes, né? Os meios de transporte passageiro nas cidades podem ser coletivos, né, como esses que a gente acabou de falar, ou individuais, né? A maior parte da população brasileira vive em centros urbanos. O transporte é um serviço essencial e deve ser tratado pelos governos municipal, estadual e federal como prioridade. Então, gente, lembre-se, né, que o transporte, principalmente nas cidades médias e grandes, eles são importantes porque as cidades se tornaram muito extensas em termos geográficos, né? Então, muitas vezes as pessoas moram muito distante do trabalho e através do sistema do serviço de transportes que esse problema vai ser resolvido, né? O transporte urbano, pessoal, quando o transporte coletivo urbano ele é insuficiente, a população é estimulada a utilizar o transporte individual. E isso acaba gerando um problema, que é a elevação, elevando o número de veículos que transita diariamente nas cidades, gerando os engarrafamentos, né? Então, o excesso de automóveis nas ruas causa enormes congestionamentos, superlotação dos coletivos urbanos e agravam a poluição atmosférica nos centros urbanos. Então, olha essa foto aqui ilustrando, né, engarrafamento na cidade de Salvador, na Bahia, né? Os transportes coletivos são insuficientes, a população é estimulada a utilizar transporte individual. Olha aqui nessa foto, né, praticamente só um ônibus, né, aqui no cantinho, ó, enquanto todo mundo está utilizando o carro. Então, se o serviço de transporte público coletivo ele é de melhor qualidade, isso faz com que mais pessoas utilizem metrô, ônibus, por exemplo, e menos pessoas, né, recorram ao automóvel para poder sair de casa. Muito bem. Concluindo a aula de hoje, pessoal, vamos relembrar então alguns conceitos que a gente trabalhou. Tá? Então, o setor de transporte no Brasil ele apresenta diversos problemas, que pode ser explicado pela grande extensão do território e políticas governamentais adotadas no século XX. O sistema de transportes é vital para o comércio interno e externo, pois o custo do frete é um elemento que compõe o preço das mercadorias. Ou seja, quanto melhor a qualidade de serviços de transportes oferecidos dentro de um país, melhor para o produto que precisa ser vendido, porque ele vai chegar lá com um preço mais competitivo, um preço mais barato. O alto custo para transportar mercadorias por rodovias das regiões produtoras até os portos nacionais é um dos fatores que diminui a competitividade da produção nacional no mercado externo. As rodovias no Brasil são a base de transporte de passageiros e por elas circulam cerca de 61% das cargas transportadas no Brasil. Ou seja, deveríamos ter muito mais equilíbrio, né, em relação ao transporte de passageiros e mercadorias com outros tipos de serviços de transporte, como o ferroviário, por exemplo, né? Atualmente as ferrovias absorvem apenas 20% da carga transportada no Brasil. No início do século XXI, os transportes hidroviários apresentavam apenas 13% da carga transportada no Brasil. Nas últimas décadas, a demanda doméstica de transporte aéreo meio que quase triplicou, né? Então, o transporte dentro do Brasil ela tem essa característica, né? Muita rodovia, pouca ferrovia, pouca hidrovia e sistema aéreo interno, né, ampliando cada vez mais. Quando o transporte coletivo urbano ele é insuficiente, né, a população ela é estimulada a utilizar o transporte individual, que acaba gerando problemas como o aumento do número de veículos nas vias e trânsito e gerando grandes engarrafamentos e congestionamentos. Tá? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. As recomendações de livros. Temos aqui o Almanac Brasil Socioambiental, tá? O canal Curso Enem Gratuito. Temos aqui o assunto falando sobre transporte do Brasil, que vai complementar o que a gente falou hoje. E temos também 3 documentários aqui que eu indico, tá? Sociedade do Automóvel, Movimento Calói pela Mobilidade Urbana e Rodovia Transamazônica 2017. Tá? Então aqui os canais para vocês darem uma conferida. E uma atividade de hoje é a elaboração de redação dissertativa sobre um desses 3 temas aqui que você deve escolher, tá bom? Então, gente,
São essas referências. Foi isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Qualquer dúvida podem me procurar, né? Estou à disposição de segunda a sexta-feira, das 15 às 19 horas, tá bom? Um forte abraço, bons estudos, tchau!